Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Quero, neste momento, agradecer a presença da ilustre convidada, professora doutora Rosel Pedro. Seja bem-vinda, professora. Para nós é uma honra tê-la cá conosco e poder ter a oportunidade de assistir a uma aula presencial e para os demais convidados que estão de forma remota. A aula magna tem que ver com a carência afetiva. Antes de mais, permitam-me apresentar. Eu sou Adelaide Justino, representante do Gabinete de Avaliação de Qualidade da CBS. E como forma, como gesto, no caso de agradecimento, queria, neste momento, dedicá-la a um pequeno poema. Eu sou Rosel, uma mulher marcada pelas marcas da vida, pelas vivências que me fizeram mulher, símbolo da luz, que dá luz à educação e ao conhecimento. E sou digna de receber este presente ornamentado de amor, representado pela CBS. Uau! Obrigada. E para dar continuidade ao nosso programa, vou convidar ao nosso diretor-geral para ter algumas considerações em torno sobre a nossa convidada e... Bom, para dar continuidade. Professor, por favor. Eu costumo, com prazo, agradecer a presença de todos os convidados, todos os presentes, e direto ou indiretamente contribuem pelo bom nome da Corporate School. E queria, meu nome, particularmente da minha filha Tamara Tavares Silva, agradecer este seu gesto nobre para nós e certamente nos vai dar energias para prosseguir o que ela criou, o que ela pensou, o que ela sentiu, que é exatamente aquele ponto de interseção entre as elites e as comunidades. Isto tem sido difícil, mesmo definir o que são elites, o que são comunidades, onde é que as comunidades estão. Então, melhor do que ninguém, eu, insistentemente, eu vou dizer que é capaz de fazer hoje cerca de 10 anos que eu convido a professora Rosel para este. Muito obrigado por ter aceito e deixo-me sempre ficar sobre isso. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, professor. Para dar continuidade ao nosso programa, eu vou passar a palavra à nossa convidada, a professora doutora Rosel, para prosseguir com a sua magna aula. Professora, tem a palavra. Obrigada. De certeza que eu não vou sofrer de carência afetiva com toda esta atenção e carinho aqui da CBS. Espero que seja possível sentirem aqueles que não estão aqui presentes, consigam sentir o afeto, os abraços que estão aqui a ser partilhados. De facto, o professor Lourenço Silva tem conversado comigo para falar sobre alguns temas de saúde mental e decidimos começar por este, carência afetiva. A importância deles muitas vezes só se vê refletida quando nos apercebemos daquilo que são as consequências de facto de amor, de afeto, de carinho, pela qual algumas pessoas passam. Vou começar por um enquadramento em relação ao tema de que vamos agora falar. Estou com alguns problemas. Da pirâmide de Maslow,
As necessidades individuais começam por aquelas que são as mais básicas, aquelas que são as mais prementes. São as necessidades vitais, que é a necessidade de alimentação, sono, repouso, casa. Depois de supridas essas necessidades, vem a necessidade de segurança que faz com que o indivíduo tenha a sensação de que está protegido e a família e os relacionamentos que lhe dão um sentido de pertença a um grupo. Isso vai permitir que a sua confiança se estabeleça e a sua autoestima se afirme. Isso vai permitir que, ao longo do tempo, se autorrealize. Estas necessidades individuais estão naturalmente associadas às necessidades emocionais que cada um de nós precisa e cada um de nós tem. Estas necessidades emocionais dependem, como anteriormente dito, daquilo que são os nossos relacionamentos, o tal sentido de segurança e proteção que numa fase inicial nos é dada pelos nossos familiares mais próximos e o sentido de pertença à família e a uma comunidade. Isso vai nos dar autonomia e controle para definirmos os nossos propósitos de vida, que ao longo da vida são diferentes. No bebê, o propósito é conseguir gatinhar, é conseguir depois começar a andar, alcançar uma mesa e os objetos que estão em cima da mesa. À medida que vai crescendo, vai aprendendo a escrever, o saber as vogais, o alfabeto, concluir o ensino médio, quem sabe, se for decisão, o ensino superior e até o trabalho. Isso faz que se obtenha a realização pessoal e dessa realização pessoal, o status de menino que já consegue escrever as vogais, o status daquele que conseguiu terminar o ensino médio, conseguiu terminar a universidade, ou que conseguiu montar o seu negócio e arranjou um emprego e depois decidiu constituir família. Ora, estes aspectos, todas estas realizações estão enquadradas dentro deste contexto emocional em várias fases, que dependem bastante da vinculação inicial do indivíduo. Então, a vinculação ou o apego é aquilo de que todos nós precisamos e é inato do ser humano. Numa fase inicial, o nosso apego é às nossas mães, aquelas que nos dão de mamar assim que nós nascemos, que nos protegem de tudo aquilo que está à nossa volta e que pode ser um perigo para nós, que nos alimenta, que nos protegem, que assegura que tenhamos casa, que nos permitem conhecer os nossos familiares. A importância deste objeto de vinculação do indivíduo ao outro é deveras crucial no desenvolvimento psicológico e emocional, porque vai permitir que o apego seja um apego seguro, que o apego permita que não haja bloqueios neste processo de desenvolvimento psicológico e emocional. Ora, quando nós não temos umas relações estáveis que permitam um apego seguro, nós vamos ter condições em que a vinculação é ambivalente, na qual o indivíduo acaba por ser dependente de forma extrema de outros, na qual, para além de ser dependente, tenta alcançar os seus objetivos, mas muitas vezes, devido a esta dependência, acaba por parar a meio dos seus objetivos, não conseguindo realizar
tudo aquilo que é o seu propósito de vida. Ou teremos um apego evitativo, na qual o indivíduo considera que é autossuficiente, não precisa de família, não precisa de sentido de pertença ou de relacionamentos, mas que vai falhar quando chega o momento em que tem de fazer trabalho em equipa ou precisa dos outros para o seu desenvolvimento ou o seu crescimento como indivíduo dentro de uma sociedade. Teremos os casos mais graves em que o apego é desorganizado e as ideias são contraditórias. Eu quero estudar, mas ao mesmo tempo não faço nenhum esforço para conseguir alcançar boas notas e ter um bom desempenho. Eu quero um emprego, mas não faço o meu currículo para ir procurar o emprego desejado. Então, nós devemos sempre ter em conta estes aspectos desde a fase inicial e ter sempre em conta que o afeto, o carinho e o amor são a base para um desenvolvimento emocional e psicológico adequado. Ora, quando é que nós falamos de carência afetiva? Quando estamos numa situação em que o indivíduo percebe que tem falta de afeto, de amor e de cuidado, e que isso se deve a um déficit no seu desenvolvimento psicológico e emocional. Tem como consequência que vai procurar o afeto, o amor, a atenção, o carinho, o abraço em coisas, muitas vezes, nas compras, na dependência de pessoas que considera que são uma autoridade sobre ele ou até a fonte de estabilidade. Essa carência, essa sensação que faz com que acabe por encontrar o seu, a sua fonte de afeto e de carinho em coisas, resultam na diminuição da atenção, por vezes da concentração e na dificuldade, mais importante, tenha em conta este aspecto, em expressar as suas emoções. Sim. Boa tarde. Este Está tudo bem é desse lado? este é um conceito que ao longo do tempo sofreu algumas transformações, mas desde a década de 50 que é descrito, quando se encontravam pessoas com ansiedade, depressão, que tinham Diz para sessões ela de vir. Para ela ditar o número de estudantes e e declara os isso não está. Segunda-feira. psicoterapeutas não Segunda-feira. iam Diz para ela resolver vir. dentro do Hum. contexto de psicoterapia orientada para ansiedade e depressão, mas que respondiam de forma positiva a estímulos afetivos que faziam com que a pessoa se sentisse amada e melhorava. Inicialmente chamada de neurose de frustração, verificou-se que era resultado da falta de estímulos afetivos na infância que resultavam num bloqueio no desenvolvimento emocional. Aquilo que outros autores chamam de falta de nutrientes emocionais. Amigos, nós não queremos falta de nutrientes emocionais nas nossas famílias e vamos abraçá-los, vamos beijá-los, vamos acarinhá-los. Causas desta falta de nutrientes emocionais. Infâncias conturbadas, em que temos famílias desestruturadas, nas quais há violência dos mais velhos, nas quais não há cuidado em relação aos mais novos. Abandono emocional de várias causas. Vamos supor que os pais ou os cuidadores
ou a fonte de apego primária fica doente, ou então perde-se esta fonte de apego primária e o indivíduo fica sem a sua fonte de afeto e de carinho. Em alguns casos também temos os fatores culturais. Se eu vos perguntar, vocês vão me dizer que alguns nunca viram os pais a abraçar os seus filhos, nunca viram os pais a beijar os seus filhos, nunca viram os pais a chamar os filhos para ficarem no colo sem motivo nenhum. Isso tem a ver com a forma como nós crescemos, como nós somos educados, como nós percebemos aquilo que é mais importante no desenvolvimento dos nossos filhos e dos nossos dependentes. Isolamento de várias causas, e há vários estudos que relatam que aquelas crianças que vão para colégios internos em tenra idade, mais frequentemente acabam por desenvolver a síndrome de isolamento, de síndrome de carência afetiva e os traumas associados a abuso, principalmente abuso sexual, traumas associados a perdas súbitas de doença, entre outros. Para exemplificar estes casos, eu trago-vos aqui 4 histórias sociais que creio que vão ilustrar depois a nossa conversa e a nossa discussão. A primeira história é de Teresa, 47 anos, engenheira civil. Casada em segundas núpcias com 2 filhos de 26 e 24 anos. Funcionária pública a quem uma amiga recomendou que fosse uma sessão de aconselhamento pela permanente necessidade em ter próximos os membros da sua família e que estes aprovem todas as suas decisões. Para Teresa, todas as atividades domésticas precisavam da anuência do seu marido, ao mesmo tempo que considerava que a sua participação e as suas decisões não eram válidas e que, mesmo sendo uma profissional de mérito, o seu trabalho não tinha valor, devendo ter sempre a aprovação dos seus pares, perturbando até a celeridade do trabalho e fazendo com que os colegas evitassem, o que fazia com que a Teresa ficasse triste porque não entendia. Ela, na sua história de vida, constava que perdeu os pais de forma violenta aos 6 anos, durante um conflito armado, tendo vivido no mato sozinha por 2 meses, sendo recolhida por uma família que depois a encaminhou para um orfanato. Passou a viver em lares de acolhimento até se casar pela primeira vez aos 21 anos. A nossa segunda história é de Valério, uma criança de 11 anos, remetida para o gabinete de psicologia de uma escola por baixo desempenho escolar refletido em notas baixas, apesar de ter o apoio dos professores e dos colegas. Na escola, a avaliação psicológica de Valério demonstrou que ele tinha um QI normal para o elevado, com testes que não apresentavam alterações de memória e na cognição, mas com sinais relevantes de ansiedade e depressão. O Valério era o 5º filho de 8. Os pais, camponês, e a mãe, vendedora de mercado. Após os 6 meses, deixou de mamar e ficou ao cuidado dos seus irmãos, que não tinham muita atenção, pois tinham os seus afazeres e também, como qualquer outra criança, queriam brincar. E muitas vezes deixavam o Valério com a fralda molhada, alimentavam-no somente uma vez ao dia, ficando o Valério a maior parte do tempo sozinho. Aos 2 anos, teve uma queimadura nas pernas e teve que ficar internado. Esse internamento foi mais ou menos prolongado e, a seguir, teve que fazer reabilitação para voltar a movimentar os seus membros inferiores. A nossa terceira história é da Judite, de 29 anos, que trabalha numa florista.
Os colegas referem que a Judite é solitária, nunca se mostra disponível para os trabalhos em grupo, mas colabora para atender às preocupações dos colegas e dos clientes. Na sua história cronológica, consta que aos 12 anos sofreu abuso sexual perpetrado por um primo. Queixou-se à mãe, que primeiro não acreditou e depois de confrontar o primo dela, confirmou o ato. À Judite foi dito para não partilhar o assunto, que foi resolvido através do pagamento de uma multa aos seus pais. Hoje, com 29 anos, vive sozinha, evita contatos sociais e qualquer tipo de tentativa de relacionamento é afastada por ela. A nossa última história é de Anselmo, que hoje tem 31 anos, mas aos 19 anos viu-se a braços com 5 irmãos, quando o pai faleceu em 2019, tendo de assumir a responsabilidade do cuidado dos seus irmãos mais novos, com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos. Vivia com os irmãos numa habitação precária, não tinha nenhuma fonte de rendimento formal, ganhando dinheiro ajudando os vizinhos nas suas machambas contra o pagamento de módicas quantias. Atualmente, com 31 anos e consumo marcado de álcool, considera que já cumpriu a sua missão na Terra e tem o direito de consumir álcool nas quantidades que lhe apetece, pois criou sozinho filhos dos outros, diz João Anselmo. Destas histórias nós podemos perceber que na síndrome de carência afetiva nós temos vários sintomas. Os sintomas de desvalorização, esta sensação ou percepção de fracasso ou não reconhecimento das competências que o indivíduo possui, a falta de amor próprio, a retração, o medo e a instabilidade emocional. Estes sintomas, naturalmente, são demonstrados e aparecem de formas diversas de acordo com o grupo etário que nós tivemos a avaliar. Sendo que, na primeira infância, teremos bebés que choram muito, sorriem pouco, estão sempre doentes, têm problemas digestivos e são pequenos para a idade que possuem. Na idade pré-escolar, mostram-se apreensivos no relacionamento com os colegas, têm medo, têm muita dificuldade de integração na creche e alguma dificuldade de linguagem. Na idade escolar, são frequentes as dificuldades da aprendizagem, como vimos naquele exemplo da criança que eu anteriormente apresentei, dificuldades de concentração e os sentimentos de diminuição. A criança duvida de si mesma e refere-se a si em termos negativos, tendo a sensação de incomodar os outros. Na pré-adolescência, os adolescentes tendem a ser impulsivos, ativos, a não cumprirem normas e mudando de humor com muita facilidade. É aqui que se podem desenvolver os sintomas de dependência. Na idade adulta, teremos aqueles adultos isolados ou aqueles com confusão entre metas e objetivos, não conseguindo realizar os seus propósitos de vida, ou aqueles que são dependentes e acabam por não conseguir alcançar todos os seus propósitos de vida porque dependem de terceiros, ou aqueles que não conseguem estabelecer relacionamentos amorosos saudáveis e limitam-se ao trabalho como refúgio para esta sua carência afetiva. Teremos como consequência destas
formas de atuação, destas formas de estar na sociedade, relações abusivas, porque os dependentes irão procurar alguém que lhes servirá de modelo, que servirá de guia e muitas vezes acabam por ser pessoas que abusam destas pessoas. Iremos ter comportamentos autodestrutivos, consumo de substâncias, comportamentos impulsivos, compras, jogo patológico e, por vezes, roubo. Podem aparecer sintomas de doenças mentais, as mais frequentes, a ansiedade e a depressão. E hoje temos um novo grupo de indivíduos com síndrome de carência afetiva, que são os órfãos da Covid, que são descritas como aquelas pessoas que tiveram que ficar internadas devido à Covid e separadas dos seus familiares, ou aquelas que tiveram que ficar sozinhas porque os seus familiares foram internados por Covid ou faleceram por Covid, estando nesta fase de dependência. O que é que vamos fazer? O papel social da família é crucial nestes casos. Desde a tenra idade, vimos que o primeiro vínculo é com a mãe, daí a importância do aleitamento, não só para as defesas da criança, como para a criação de um vínculo emocional e psicológico que, com a idade, vai proteger a criança. O suporte social da família e, naqueles casos em que se nota nas crianças algum desajuste, o encaminhamento para orientação psicológica, de modo a que se possa, talvez, verificar se não estamos perante uma síndrome de carência afetiva. A terapia de apego ou a terapia de vinculação, que possui várias fases, mas que tem como objetivo final fazer com que o indivíduo não tenha aquela percepção errada de que não é amado, de que ninguém gosta dele. E quando temos uma doença associada, talvez tratar de acordo com a sintomatologia relevante que é apresentada. Caros amigos e colegas, vamos agora conversar sobre carência afetiva e estou disponível para acréscimos, perguntas e debate. Mas não posso terminar sem perguntar se não abraçou alguém hoje. Peço que o faça quando terminarmos esta sessão. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma aula bastante enriquecedora e acredito que terá despertado a curiosidade da nossa plateia e dos demais convidados. Bom, quero com isso dizer que está aberta a sessão de perguntas, dúvidas e a nossa ilustre professora poderá responder a qualquer curiosidade que cada um de nós puder ter neste momento. Quem quiser falar é só levantar a mão e quem estiver a nos acompanhar de forma remota também pode levantar a mão e nós poderemos dar a palavra. Bom, ele, Tenho uma questão. Como podemos mudar o comportamento de uma mãe ou de um pai que tem um comportamento agressivo com seus filhos?
Muito bem. É uma excelente questão. Enquanto se vai organizando, enquanto se vão organizando para colocar perguntas, é preciso nós sabermos qual é a causa que faz com que esta mãe tenha este comportamento agressivo. Nós aqui falamos da estruturação emocional precoce. E muitas vezes não é propositado o aparecimento deste comportamento. Algumas vezes estes comportamentos são repetitivos. Eu, quando era pequena, não tinha afeto, tinha pais e tinha uma família desestruturada e abusadora, e vou repetir o mesmo padrão que foi o meu. Aí, a psicoterapia tem um papel muito importante, porque se vão ensinar mecanismos para que o indivíduo aprenda a mudar e a relacionar-se com os seus familiares, desde que perceba a importância e o reflexo deste comportamento agressivo sobre os seus filhos e no desenvolvimento psicológico e emocional das crianças. Eu anteriormente não referi ao longo da apresentação, mas quando nós não temos uma vinculação adequada, alguns mecanismos cerebrais não se desenvolvem da melhor maneira. Aí nós vamos ter na amígdala alterações que fazem com que a criança não passe do medo e tenha sempre uma sensação de insegurança. Com o córtex pré-frontal, há de ter dificuldades de organização e planificação das suas atividades, e em relação ao hipocampo, vai ter dificuldades em relação à memória e à aprendizagem. Se nós explicarmos aos pais que este comportamento vai ter reflexos no crescimento e no desenvolvimento letivo, escolar dos seus filhos, eles estarão dispostos, certamente, a aprender outras formas de educar sem ser sob esta forma que poderemos dizer que é, de alguma maneira, abusiva, agressiva. Temos mais alguma pergunta? Sim, Adélio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, antes de mais, eu queria agradecer à professora por essa excelente dissertação e também pelo tema que é pertinente. Então, parabéns, professora. E antes de colocar a minha questão, gostaria, por exemplo, de trazer aqui aquilo que foi o meu entendimento acerca deste tema. Né? Percebo que este é um tema muito pertinente e como um problema a questão da carência afetiva. Então, isso nos leva a, talvez, temos que concluir que este problema acaba afetando muita gente. Não é? E no que tem a ver também com aquilo que é o comportamento da nossa sociedade, então, este problema mesmo, ele afeta muita gente. Passo à repetição. Agora, eu percebo que este problema acaba tendo a sua gênese, se calhar em grande parte, no próprio ambiente familiar. Na idade da infância, por exemplo, acredito que com a exposição que a professora fez, eu acabei vendo isso. E isso leva-nos mesmo como sociedade a termos que refletir na responsabilidade que nós temos, seja sendo pais, seja sendo um membro da família, sendo amigo, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, sobre o risco, não é? Da existência desses elementos, esses fatores que podem levar a este problema. Eu até posso dizer que a nossa sociedade precisa, de vez em quando,
de passar por uma reciclagem, uma formação, para que, sobre a importância disso, porque por vezes a falta de um simples abraço ou atenção em uma determinada questão, então pode acabar gerando isso. Agora, a nossa tradição também, por vezes, tal como ela pode acabar gerando uma distância entre a questão dos pais, entre os pais e os filhos, porque nós somos mais tradicionais, então nós aprendemos que não há tanta intimidade entre pai e filho. Então, isso é uma questão também que devemos ter em conta, né? Então, como questão, gostaria de perguntar o seguinte: já que pude entender que a maior parte das causas relacionadas a este problema de carência afetiva acontece mesmo nas primeiras idades, para não dizer na infância, eu gostaria de saber se numa idade já avançada, ou sendo adulto, por causa dos choques que nós vamos tendo na vida, ou se calhar algumas coisas mal conseguidas ou mal alcançadas, é possível também nós desenvolvermos este problema e que as consequências que este problema também traz, também eventualmente poderão surgir. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta colocada. Algumas vezes, de fato, só se manifestam os sintomas na idade adulta, quando a pessoa se encontra sob uma situação de stress e se verifica que, ao longo da sua história, houve estes traumas que não foram resolvidos de uma ou de outra forma. Mas, para isso é que existe a psicoterapia, que é para trabalhar no sentido de reverter alguns sintomas. É claro que não é possível, na idade adulta, mudar a personalidade da pessoa, mas é possível fazer os devidos ajustes para que a pessoa consiga, de forma adequada, viver em sociedade e alcançar os seus objetivos, tanto profissionais como familiares e sociais. Eu gostaria de perguntar à professora por uma aula tão bem frutífera como essa e, sobretudo, para uma classe, para mim, que estão presentes jovens, né? Há um fenômeno no mundo que não devemos estar a ver a ele, que é a questão da digitalização. Muitas vezes Não sei quando foram, saiu, não despediu. Para se testar aquela hora, né? Não sei então. Postamos uma fotografia nossa, da nossa família no Facebook, O pessoal pode dizer quem é essa aí? inclusive no LinkedIn. Quando não temos muitos likes, achamos que as pessoas não gostam de nós, as pessoas não gostam de nos ver felizes, colocamos like. Agora, queria, com este ponto, dizer, não dizer, talvez, reafirmar, de acordo com a explicação que vi aqui, que a carência afetiva está relacionada ao facto de eu não me sentir suficientemente amado pelos meus próximos. E dizer que os próximos agora não se restringem às pessoas que nós conhecemos, que dialogamos com elas. Mas, por causa deste fenômeno das redes sociais, o próximo é aquele de 5.000 amigos, é o limite do Facebook, neste caso, né? Quando não grajeia simpatia com uma das publicações minhas, eu me sinto, se minha publicação teve 10, agora teve 20, teve 30, quando eu estou no meio de 5.000. Este fenômeno, como é que é tratado, né? nesta matéria da carência afetiva? Porque este é um movimento. Nós podemos estar num chapa, somos 30 nesses embates, né? Todos estamos nos telefones. Nunca olhamos para cumprimentar o outro que está ali conosco. E depois, quando estamos a descer de chapa, né? Acontece algo, a primeira impressão que nós
acontece algo, alguém se dentro, a primeira coisa que nós queremos fazer é tirar uma foto, né? Não tentar tirar aquela. Então, queria ver se a psicologia relaciona, estuda estes novos fenômenos, como tratar. Obrigado. Esta é uma pergunta pertinente e talvez dizer que nós lidamos com este aspecto tentando recomendar que sejam impostos limites. Não há dúvida que nós não fazemos nada sem o telemóvel, sem o computador. Aliás, nós não estaríamos hoje nesta sessão e não chegaríamos às comunidades mais remotas se não tivéssemos estes meios. De fato, são importantes. Mas também é preciso definir quais são os limites de utilização. Horários de utilização, disponibilidade de todos os membros da família para conversar, para saber como é que correu o dia de cada um, que é para saber quais são as preocupações que cada um tem, para saber o que é que cada um precisa para o dia seguinte e não estarmos fechados simplesmente neste mundo virtual. O que leva, por vezes, as pessoas ao mundo virtual é a falta deste mundo real. Então, ocupa o mundo ou tenta suprir esta falta, esta carência do mundo real com o mundo virtual. Que eu acho que sou amado por 5.000. Eu acho que tenho os tais 5.000 likes. Mas quando saio à rua, ninguém me reconhece. E aí a frustração até pode ser maior, porque, afinal, não sou assim tão amado como são tão amados os meus posses. Então, é melhor ser amado na vida real, por pessoas. É melhor criar condições para que os nossos vínculos sejam com aqueles de quem nós gostamos. Olhem um para o outro ou reflitam neste momento como é que estão os vínculos vossos com os vossos próximos. O que é que pode mudar? O que é que pode melhorar nesses vínculos? Quero insistir. Faz favor. Poderíamos dizer que eu sou Helder. Sou Helder que abraça todo mundo aqui e também sou Helder nas redes sociais, também acarinhado lá. Posso ter possibilidade de ter 2 Helders. Egídia. Tá? Os 2 Helders, me refiro ao Helder que fisicamente, emocionalmente está aqui, ao mesmo tempo, o Helder, depois deste encontro, vai me colocar uma outra imagem do Helder numa rede social, lá é bastante aclamado e tudo mais. Essa questão da digitalização, será que nos dá essa possibilidade de sermos os 2 em espaços diferentes e tem como respeitar, ter um limite de, epa, lá eu sou outra pessoa, aqui sou outra pessoa e aqui tenho que abraçar, tenho que sentir a mão, o sangue da minha parceira aqui ao lado e lá se chega ao lado, se não chega, é possível isso? É possível. É difícil, mas é possível. Porque o Helder terá que trabalhar muito entre o ser, o sentido de pertença a uma família, a uma comunidade, o sentido de trabalho, responsabilidade em relação a essa família e depois a necessidade de exposição nas redes sociais. É possível. Mas a saber que, no fim, terá que trabalhar
para o vínculo junto à sua família e aos seus relacionamentos. Porque eventualmente vai sobrar sempre este vazio do lado virtual. Temos aqui duas perguntas, uma da Sádia, da Janete e outra da Cláudia. Dizer que os tempos mudaram. Antigamente, sim, todos nós crescíamos em comunidade. Um pai tomava conta dos seus filhos e dos filhos dos vizinhos, entre outras coisas. Não havia problema nenhum em dar umas palmadas ao filho do vizinho ou até ao próprio filho. Hoje, o paradigma é diferente. Hoje, nós vivemos em mundos mais fechados, em que algumas coisas não são permitidas. Mas também já não temos este contexto de família alargada que tínhamos anteriormente. E por isso é que algumas coisas acabam por não se adequar à nossa realidade atual. E faz com que nós não possamos agir como antigamente. Faz com que não se possa dar as tais palmadas aos filhos, porque eles irão ao gabinete de proteção da mulher e da criança queixar-se, mesmo que isso seja, digamos, para o seu bem. Janete, este trabalho em relação à saúde mental é um grande desafio e existe em todas as áreas, porque ainda existe o estigma, nós não consideramos as atividades de saúde mental como prioritárias, mas de fato são, e cabe a todos nós desempenhar um papel nesta mudança. Hoje estamos aqui na CBS, que em princípio não tem nenhuma relação com saúde mental, no entanto, disponibilizou-se para levar este tema até às comunidades mais remotas. E se todos nós fizermos este papel, nós poderemos alertar em relação àquilo que são os temas principais que preocupam a sociedade. Este de carência afetiva, o consumo de substâncias psicoativas, o trauma em consequência de catástrofes, entre outros. Aos poucos, é possível nós irmos fazendo a nossa parte e alertar para os assuntos de saúde mental. Alguém tem mais alguma questão? Eu sei que esse convite, eu sei que Doutora Rosa, eu gostava de pôr uma questão, se for possível. Não me deve estar a ver, porque eu estou um bocadinho virada contra a luz para não ficar muito encandeada. Eu conheço, e pronto, fiz parte, e sou apologista dos grupos de autoajuda, quer na prevenção, pronto, eles ainda não são usados na prevenção, mas são usados muito como recuperação de dependências de vários tipos. Mas claro que muitas vezes... Obrigada, é um desafio. Como? Estamos duas pessoas a falar comigo. vai estar na escola, cada dia, falando em necessidades sociais, de se sentir acarinhados por ouvir esse magnífico tempo. Desafio recebido. Isso, só para fechar, acho que Maria tem... Sim, sim. Doutora Maria
Maria Paula tem a palavra. Estou com problemas de som. Posso então intervir? Não percebi? Estava no 13º no teu. Acho que o meu. Emprestei ontem, né? Antes de Até esqueci. Então, Tchau. Desliga o microfone. É que estou com problemas de som, não ouço bem. Consegue ouvir-me? Sim, sim. Doutora Rosa, gostaria muito de agradecer, primeiro, porque achei fabulosa a sua exposição. E a minha experiência foi muito dentro dos grupos de autoajuda na recuperação das várias dependências, não só das toxicodependências, mas também nas dependências emocionais. E é proposto, portanto, o programa 12 Passos, porque muitas vezes pensam que nos grupos de autoajuda, que, quer dizer, é um grupo muitas vezes chamado completamente opaco e negro, porque não se sabe o que é que se passa, porque são grupos, não é, como é que é dizer, são anónimos, não é? Pelo facto de serem anónimos. No entanto, há um programa espiritual de 12 passos e, e cada pessoa expõe o seu problema e é apenas através de identificação, não há qualquer consideração, não há qualquer julgamento, mas através da identificação. E a partir daí, portanto, todo o afeto e toda a amizade entre as pessoas. Eu depois gostei de tal maneira, porque achei que se recuperam pessoas que estão em situações tão desesperadas de quererem pôr o fim à vida, não é? Praticamente dia a dia, será que eles também não podem ser utilizados na prevenção? E, portanto, foi um pouco neste aspecto que eu defendi também a tese, porque é uma reflexão sobre princípios espirituais e, ao mesmo tempo, a partilha de emoções, de relacionamentos, numa perspectiva saudável. Tem essa experiência, está um pouco por dentro, a professora Rosa. Obrigada, professora Maria. É interessante, nós usamos o programa dos 12 passos principalmente para os casos de dependência, mas qualquer programa de autoajuda e entreajuda permite o reforço dos indivíduos. Então, o importante é conseguir que eles participem do programa. E, por vezes, a nossa dificuldade está exatamente aí, em ter a presença deles permanente nas sessões dos 12 passos. Esta discussão com o professor Lourenço é muito importante no sentido de que, defendendo ele a smartphonização, a chegada de informação à nossa comunidade, nós podemos usar isto como um meio, talvez, de fazer sessões virtuais. E através das sessões virtuais consigamos ter momentos em que possamos fazer os grupos de autoajuda virtuais. Tentamos durante a época da Covid. Resultou. Certamente conseguiremos fazer para estes casos também. Sim, eu tenho essa experiência, pronto, virtuais não tenho frequentado, mas eu sei que no México, e não só, e em Portugal, que há já muitos grupos virtuais, aliás, não só de 12 passos, mas também outros, falaram-me noutro programa, agora não tenho presente, mas há pouco tempo deram o meu nome, não fixei. Tenho anotado em qualquer lado, mas não fixei. Acho que era um programa diferente, mais
talvez a sessão mais rápida, mais leve, não sei, sinceramente, não sei. Mas eu gostaria de ter informação sobre este. Falaram do México, através do México. Podem ajudar, porque eu ouvi como. Lá embaixo. Enviamos para a doutora Maria Pata Getúlio, não Como? conseguimos ouvir também. Eu estava a falar na experiência que há online já, de grupos de autoajuda 12 passos. Sim, sim. Sei que há, embora não. Aliás, eu tenho um livro já de Clearinghouse sobre uma série de grupos que há pelo mundo fora, de grupos de autoajuda, dedicado a várias áreas. Tenho esse livro. Agora, sei também de outros modelos, mas não estou por dentro, não estou bem por dentro. Obrigada. É algo sobre o qual nós também vamos pesquisar e como assumo que esta seja a primeira de várias sessões que nós iremos fazer, sempre poderemos trazer outras abordagens e os resultados daquilo que está a ser implementado. O amigo Félix Massangai gostaria de perceber como é que se enquadra a figura masculina que na nossa sociedade é tida como aquela que não se deve aproximar, sendo até temida. Nem sendo assim um afastamento aparentemente saudável, pois a sociedade assim o quer, mas que tem repercussões na relação pai e filhos. No fim da minha apresentação, as fotos que eu coloquei e propositadamente são de pais a beijar e a abraçar os filhos. Exatamente porque existe este conceito de que a figura masculina tem que ficar distante dos seus filhos. É aquela figura que vem pôr ou impor a ordem na família, quando na realidade faz parte deste processo de vinculação, faz parte deste processo de afeto, que é criado desde a nascença dos filhos. O primeiro vínculo é com a mãe, o segundo vínculo é com o pai e depois com os irmãos que estão lá próximos. Então, a melhor maneira de nós abordarmos este assunto é sim trazendo para perto esta figura paterna que faz sim parte do desenvolvimento psicológico e emocional de qualquer indivíduo. Concordo, sim, que se deva criar espaços, também concordo que se deva criar espaços para discutir estes temas com os jovens e que eles também possam perceber que a vida não é só a vida virtual, é também a vida real, a vida do dia a dia que nós devemos fazer com a família. Mas cabe sempre a nós ah, as figuras de vínculo que temos os nossos dependentes de iniciar este processo se for possível. E aos jovens divulgar, sim, para que eles possam levar aos seus pais esta informação. Iria dar como exemplo que a Rádio Moçambique tem um spot publicitário que passa várias vezes ao longo do dia, na qual diz que o pai tem que ir para casa, que é para ler uma história para o filho. Isto é importante a figura paterna, tanto mais que, como não é cultural, a nossa Rádio Nacional tem um programa educativo diário para chamar a atenção para estes aspectos que são cruciais no desenvolvimento do indivíduo. Professor Lourenço. Só queria agradecer. E a Paula.
pedir-lhe para cá voltar e deixar-lhe uma pergunta, depois da hora depois. Como é que avalia as nossas lideranças? Como é que pode beneficiar, né, pontuar a nossa liderança nos vários aspectos com a questão da carência afetiva? Quando olhamos para o meu diretor, acabou de conversar com ele, que é o Helder, que se eu lhe pedisse para graduar a sua carência afetiva, como é que eu trabalharia isso? Que recomendações eu lhe dava? Se faz favor. Não vou buscar outros dirigentes. Digo Helder porque é uma pessoa que está próxima a mim e estamos sempre em grandes debates, em grandes diálogos. Queria, para que isso servisse de estudo de caso, depois de ele conversar consigo, porque ele notou-se ter uma carência afetiva muito grande, porque nas suas inserções no LinkedIn, nem os colegas põem like, mas quando estão com eles, estão sempre aos saltos. Então, como é que podemos pontuar essa carência afetiva dos Santos Gambara? A professora Maria vai concordar comigo que se eu tiver que fazer a avaliação do Helder, ou se qualquer um de nós tiver que fazer a avaliação de qualquer indivíduo, isso fica no segredo entre o terapeuta e o seu cliente. O que poderão ver são os resultados desse trabalho que é feito. Então, eu vou responder à pergunta do professor Lourenço Dias, dizendo, talvez daqui a 6 meses nos possa dizer como é que acha que o Helder está em relação à data de 9 de agosto, em que ele me foi entregue como meu cliente para nós trabalharmos a sua carência afetiva. Agradeço eu esta oportunidade de poder conversar convosco presencialmente e virtualmente com aqueles que tiveram algum tempo para se dedicar a este tema. E espero voltar em breve com outros colegas para continuarmos a discutir temas pertinentes de saúde mental. A todos uma continuação de boa tarde e bom fim de semana. Até breve. Bom, vamos nesse momento convidar a todos os presentes para fazermos uma foto família. Peço que quem puder ligue a câmera e nos acompanhe nesse momento solene. Não, vamos estar agora aqui no parque, temos de estar connosco e pronto. A pessoa tem os seus complementários, conhecer o Helder melhor, esta é a minha grande preocupação. A pessoa não tem como dizer mesmo. Eu não sei se os colegas têm a dimensão, eu tenho discutido isto no mais alto nível, não só em Moçambique, como a escala global. O que é que significa trazer uma professora de fora para estar connosco? Se isto é sempre, se ganha sempre, se ela de facto tem um círculo de 10, 30, ela dá aulas, mas estar assim num diálogo. Nós queríamos que a aula fosse mais ativa, mas problemas de tempo, né? Queríamos música no início, música no fim, mas eu penso que vamos melhorar e agradecemos, no fundo, todos nós agradecemos e apresentar o Helder como diretor da escola. Tenho a diretora de qualidade, que é a doutora Adelaide, o meu grande que disputa comigo o conhecimento, que é o Gonçalo. O Gonçalo está a abrir uma linha bibliotecária do conceito de democratização de dados, então temos grandes discussões. O Adélio pode trazer informação do turismo
para a nossa página, ele é especialista em turismo. Temos o Cornélio, que é o homem do organograma circular, e todos nós que estamos aqui, e particularmente agradeço a Isilda, que disponibilizou o seu tempo de estar aqui conosco, e a Cristina. Muito obrigado. Obrigada. Com licença. Temos ali um café, que é sempre. Hoje eles vão gravar 3 horas, depois o Helder vai gravar. Temos que estar ali 5 minutos, que eu